A Mística do Instante, o novo livro do Padre José Tolentino Mendonça, que nos remete para algo inesperado. É sobre estas duas palavras, mística e instante, que queremos hoje falar com o Padre José Tolentino Mendonça. Bom dia, muito obrigado por estar neste programa 70x7. Mística e instante. Onde é que está o encontro destas duas palavras? Parecem coisas paradoxais. A mística tem a ver com a experiência. E a experiência espiritual que fazemos, a abertura, a exposição de nós mesmos à questão de Deus, à questão do sentido. A mística é essa procura. Normalmente a mística, na tradição, foi olhada como um remeter para o interior e apenas para o interior. E reservada a alguns. E reservada a alguns e há um tempo sem tempo. É como se a história que vivêssemos, o dia-a-dia, o cotidiano, na sua pressão e na sua diversidade, não interferisse na síntese que é a nossa experiência de Deus. Ora, conjugar mística e instante significa que o tempo, a vida, o hoje, o aqui e o agora são patamares decisivos na construção deste caminho que vamos fazendo na relação com a questão de Deus. Responde por isso afirmativamente a uma pergunta que está nas páginas do livro: será que do instante, dos sentidos, podemos fazer uma mística? Eu penso que esse é de facto o centro do problema que me ocupa neste livro, que é no fundo dar a pensar a questão da vida espiritual e do que é um caminho de fé, não apenas como uma realidade mais ou menos abstrata, intimista, mas com uma grande tradução e uma grande expressão a partir daquilo que é a nossa realidade. E a nossa realidade humana expressa-se sem dúvida através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos são portas, entradas para a expressão de nós mesmos. E claro, é impossível pensar um caminho de fé que não tenha a ver com o que ouvimos, o que vemos, o que tateamos, o que nos chega através do odor, muitas vezes invisível, ou então do gosto de Deus. Terá que haver um olhar diferente sobre o corpo? Isso parece-me absolutamente fundamental, porque às vezes a fé é muito desencarnada. A fé vivida por nós. É como se fosse um conjunto de verdades que se sobrepõem à nossa experiência do real e do vivido, e há pouca unidade entre uma verdade acreditada, uma ortodoxia, e uma verdade praticada e vivida, uma ortopraxia. Nesse sentido, o corpo joga um papel fundamental, porque o que importa salvar não é apenas a alma. O que quer que seja esta nossa relação com Deus, ela passará também pela mediação que nós somos no nosso corpo. Regressemos ao título: temos que aproximar a alma com o instante? Temos de aproximar aquilo que é a interioridade com a exterioridade. Temos de viver uma mística de olhos abertos. Temos de ligar a promessa ao tempo, ao presente, ao agora da nossa vida. E nós sabemos que isso é um processo, quer dizer, também a mística do instante não se faz num instante. Faz-se numa aprendizagem do que é o instante, numa valorização de que cada instante pode ser esse encontro, esse saborear antecipado do definitivo. E temos, pelo menos, acredito, cinco pistas para esse processo, que pode ser longo, os 5 sentidos, não é? A nossa vida não é unívoca. Nós não somos uma monodia, somos uma polifonia. E nesse sentido é importante perceber que há muitos caminhos para chegar ao coração do homem e ao coração de Deus. E penso que os sentidos corporais, que depois
se projetam em outros tantos sentidos espirituais, são no fundo vias de acesso polifónicas na diversidade que a vida precisa para exprimir-se, porque quando nós reduzimos o homem a uma categoria ou reduzimos o chamamento a uma única estrada, nós estamos a perder de vista, no fundo, esta multiplicidade de acessos que nos conduzem ao horizonte de Deus. Por isso afirma que é necessário educar os sentidos? É preciso fazer um caminho com eles. Retirando o domínio da visão e da audição? Talvez esses dois sentidos, a audição e a visão, sejam aqueles que mais imediatamente nós ligamos a uma procura espiritual, porque toda a procura da visão de Deus e a visão, as visões do presente, da história, ou então a escuta, e é sem dúvida um dos verbos na Bíblia mais utilizados, é a escuta. E também nas comunidades cristãs, nós percebemos que somos de facto uma comunidade de auscultação da palavra e da vida. Mas há outros sentidos que precisamos redescobrir, precisamente para que o caminho de Deus seja mais rico, mais possível, mais envolvente da totalidade que nós somos. Façamos então essa iniciação, enfim, num breve tempo que seja, e sobre cada um dos sentidos, sobre a forma como o Padre José Tolentino Mendonça os entende e sobretudo propõe que sejam redescobertos. Desde logo o tato. Existe um tipo de conhecimento que só nos chega através do tato, afirma neste livro. O tato é talvez o sentido mais remoto que nós temos, porque quando cada um de nós esteve no ventre materno e nas águas maternais, a primeira informação chegava-nos através do tato, através da pele. E percebermos que o tato é extraordinariamente importante para a construção da nossa própria experiência do mundo. Tocarmos e deixarmos-nos tocar pelos outros. O tato é o grande sentido, se quisermos, da comunidade, da companhia, da amizade, é a grande expressão do amor, porque não bastam as palavras, é preciso também este tocar que faz vibrar em nós a certeza mais funda do amor de Deus e que nos chega muito a partir do amor dos outros. E nesse sentido precisamos valorizar a profundidade do tato e sentirmos que há um Evangelho que só a nossa pele apreende. E esse Evangelho que tem muito a ver, de facto, com uma dimensão de vizinhança, de proximidade, de confiança, de relação, são ecos fundamentais de uma antropologia onde a fé cristã pode radicar de uma forma consistente. De outra forma, é muito fácil cair numa abstração, numa projeção, numa idealização e não num caminho concreto que nós sentimos como um toque na nossa pele, no nosso corpo. É pelo tato também que Tomé conseguiu acreditar? Ou não? Isso é interessante que Tomé diz, só se eu tocar acredito. E é interessante que Jesus aceita o desafio. Não diz, isso é um absurdo, mas diz, toca-me. E a verdade é que Jesus se deixa tocar. Na narrativa de muitos milagres, por exemplo, Jesus podia curar os doentes, os leprosos, só pela palavra. Mas Jesus diz a palavra e toca, porque o toque significa assumir o outro, assumir o risco daquela vizinhança, daquela aliança que celebramos com o outro. E nesse sentido o tato dá um elemento de realidade
à nossa própria história, que precisa sempre de aterrar no real. Porque um dos grandes perigos, no fundo, da vida das comunidades e da vida cristã é todo o património que estamos a construir ser uma coisa um bocadinho etérea. E a aliança que o Evangelho nos propõe e da qual Jesus é o grande exemplo, é de facto uma aliança muito concreta e muito tátil. Passemos a outro sentido, o paladar. O paladar é o sentido, um dos sentidos fundamentais se pensarmos, por exemplo, na Eucaristia. Na Eucaristia nós experimentamos o que é a força do sabor. Porque há um conhecimento que nos vem pelo olhar, outros pelos ouvidos, mas há um conhecimento que vem de gostarmos. E a degustação, é interessante, tem também um tempo próprio. Uma coisa é engolir, outra coisa é degustar. Descobrir o sabor, não apenas o saber. Às vezes nós somos comunidades cheias de saberes. E passar do saber ao sabor é, no fundo, passar do mero anúncio à experiência, ao concreto, à mastigação, digamos, que a própria experiência nos suscita e nos pede. Há muita revelação de Jesus que aconteceu ao redor da mesa, ao redor dos sabores. Nós podemos dizer que é sobretudo ao redor da mesa que a maior revelação de Jesus acontece. Não é por acaso que o grande sinal, o grande sacramento da presença de Deus da presença de Deus em Jesus e Jesus ressuscitado é à volta da mesa, no partir do pão, no degustar do pão comum, que é um pão que nós podemos dizer é um pão sem sabor, mas como diz o livro da sabedoria, é um pão que encerra em si todos os sabores, é o pão de 1000 sabores. Ao falar do paladar, o padre José Tolentino Mendonça lembra essa circunstância do Papa Francisco em Roma, quando no fim do Ângelus diz sempre bom almoço e bom domingo. Essa saudação não é apenas casual, não é apenas, olha, um bom almoço. É que o almoço e o almoço de domingo, a seguir ao encontro da Eucaristia, é de facto um lugar de construção de nós próprios. E porquê é que a mesa, porquê é que os almoços ou os jantares são tão importantes? É pelas coisas que se partilham, sem dúvida. Mas a mim parece-me claro que a coisa mais importante é esta. A mesa é fundamental porque à volta da mesa nós alimentamos-nos uns dos outros. Sentimos o sabor de cada uma das presenças, de cada uma das palavras, de cada um dos silêncios, e nós precisamos de nos alimentar uns dos outros. O sabor é um sentido muito interessante porque conduz o mundo, digamos, do externo para o interior. É no interior da nossa boca, do mecanismo, da própria degustação, é no oculto de nós que acontece esse apuramento do que as coisas são. E alguns alimentos são para nós uma surpresa, porque ligamos a sua imagem a um determinado sabor e depois na boca percebemos que eles têm um sabor diferente. Ora, essa abertura lenta que o sabor significa, essa abertura já no interior de nós, é uma experiência, digamos, que nós podemos transpor para outras dimensões muito importantes do nosso caminho de fé. Olfato, porque diz que este é um sentido discreto. É um sentido discreto porque, enquanto a vista e a audição espalham-se de uma forma, digamos, concreta, ou sonora, ou visual, o odor está presente e espalha-se, dissemina-se de uma forma invisível. E, no fundo, o odor permite-nos uma aprendizagem do invisível. É invisível, mas está presente. É invisível, mas é revelador. Mas diz alguma coisa da realidade que nos cerca.
é invisível, mas liga-nos ao concreto lugar onde a nossa vida se constrói. Tem memórias também desse sentido que lhe sejam particularmente relevantes? Eu penso que todos nós, há cheiros, há odores, o odor das casas, o odor de certos lugares, o odor das estações. O odor dos livros. O odor dos livros, e estamos aqui a ter esta conversa rodeados de livros, e sem dúvida que o odor, sendo invisível, impalpável, liga-nos a coisas concretas. É um sentido que se objetiva, mas que é o sentido da memória. Isso também é importante para o sentido do odor, porque a pergunta que o Paulo fez, o odor evoca o que é em si. O odor é uma espécie de léxico da memória, porque de facto nós associamos os odores a determinadas experiências, há uma espécie de mapa de gramática interior dos odores que é muito importante. E depois, quando nós lemos a Bíblia é um livro de odores, desde os sacrifícios do Antigo Testamento, onde se diz: a minha oração suba até ti como perfume, até o lugar dos perfumes no Novo Testamento. E é interessante que o odor simbolizado no perfume parece uma coisa inútil. Quando aquela mulher derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus em Betânia, houve logo quem dissesse: mas isso é um esbanjamento, podia-se pegar nesse dinheiro e dar aos pobres. E Jesus defende a mulher. Quer dizer, o odor, de certa forma, tem a ver com o inútil, o gratuito, e lembra que a nossa vida vive do necessário. Nós precisamos do necessário para a luta pela subsistência, mas também precisamos do desejo. De certa forma, também precisamos do supérfluo. Precisamos daquilo que até pode ser uma excedência, um excesso, mas que é necessário para a expressão profunda daquilo que nós somos. Audição, o outro sentido que o Padre Tolentino apresenta neste livro, na sua compreensão e no seu enquadramento teológico também, e refere que é necessário passar do que se escuta com os ouvidos ao que se escuta com o coração. Que movimento é este? Na regra de São Bento, isso é dito logo no preâmbulo: meu filho, escuta com o teu coração, abre os ouvidos do teu coração. E de facto, penso que nós precisamos redescobrir o sentido da escuta. Porque a verdade é que muitas vezes ouvimos, estamos rodeados de ruídos. Há um grande compositor contemporâneo, John Cage, que diz que o silêncio é impossível, porque há sempre uma imersão num contexto de ruído. E, no fundo, como é que nesta realidade nós escutamos em vários níveis? Porque podemos escutar apenas a sonoridade, mas somos chamados a fazer uma audição mais profunda. E essa audição faz com os ouvidos, mas faz também com o coração. A escuta é um imperativo também que percorre toda a Bíblia. Desde o Shema Israel, escuta Israel, até... Este é o meu filho muito amado. Até as grandes declarações cristológicas do batismo, da transfiguração. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Até o livro do Apocalipse, escutar o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos dizer que as comunidades crentes são uma consequência da escuta. E nesse sentido temos de vigiar muito pela qualidade da escuta. Porque às vezes é uma cacofonia, todos a falar ao mesmo tempo, ou então uma escuta muito superficial, muito epidérmica que nós fazemos. E precisamos de facto de escutar o dito e o não dito, escutar
o fora e o avesso, escutar o presente e o futuro que nos é dado em cada instante. A fé vem pela escuta. Lembra o padre José Tolentino Mendonça, citando a carta aos Romanos? Essa é uma declaração que para Paulo é muito clara. Quer dizer, a fé nasce de um caminho de iniciação que se faz e é uma espécie de escuta prolongada que nós fazemos. Mesmo a palavra obediência significa permanecer na escuta. E o que nós somos chamados é a fazer da nossa escuta um caminho, uma história que construímos na fidelidade, na coerência, na abertura, não apenas um episódio pontual, mas fazer da escuta uma espécie de estilo, de maneira de viver. Prefere o som ou o silêncio? O silêncio também é uma forma de som, porque é preciso também escutar o som do silêncio. E o olhar? Eu tinha, e penso que tenho no céu, um grande amigo, um poeta italiano. Ele dizia-se agnóstico, mas dizia-me, os agnósticos também têm dúvidas, não são apenas os crentes que têm dúvidas, os agnósticos também têm. E para ele a grande dúvida era pensar no que é o olho, no que é o olhar. Um olho fazia-o vacilar no seu agnosticismo, porque é uma máquina tão prodigiosa. Como é que do olho se passa esta capacidade espantosa de ver? Ver o espetáculo do mundo, ter um conhecimento visual das coisas, esse milagre absoluto que é a visão e que ao mesmo tempo é uma escola de vida espiritual, porque é o ver que nos permite a contemplação. Ao ver primeiro e o ver segundo, é o ver do mundo e do homem que nos permite a visão de Deus. O olhar e a busca de sentido para a vida estão ligados? Muito ligados, porque nós usamos a visão como, digamos, a construção do horizonte e até dizemos qual é a tua visão da realidade, que é no fundo o que é que tu vês, o que é que tu olhas. E é importante que o nosso olhar não termine nos nossos sapatos ou no nosso umbigo, ou que não termine no imediato, mas que o nosso olhar possa crescer e ligar aquilo que é do tempo àquilo que é o eterno. Entre a vasta obra poética e ensaística que o padre José Tolentino Mendonça nos vai oferecendo, e que nos foi oferecendo felizmente ao longo dos últimos anos, o que é que representa este livro? A mim interessa-me muito, através dos livros, através da escrita, estabelecer de facto um diálogo, porque penso que, sobretudo na Igreja em Portugal, há um déficit de presença e de diálogo da fé através da cultura, através do pensamento. E penso que a partir da universidade, da Faculdade de Teologia, a partir, no fundo, dos dons de cada um, nós temos de pôr em comum e de procurar este projeto, que é, no fundo, falar a crentes e a não crentes, falar a quem está numa paróquia e a quem está num movimento, falar a todas as idades, falar a todas as gerações e, no fundo, fazer uma conversa. Para mim, os ensaios teológicos e, de certa forma, também a poesia que escrevo, porque acredito que a literatura é uma grande conversa humana. E, no fundo, o que pretendo com este livro é conversar. Talvez uma conversa que foge um bocadinho às questões mais imediatas do dia-a-dia, mas que não é uma conversa abstrata sobre querubins e serafins, mas é uma conversa sobre a vida, sobre a pessoa humana, sobre aquilo que nós somos e que demasiadas vezes é deixado submerso e adiado. Padre José Tolentino Mendonça, costumamos apresentá-lo como padre, poeta, temos de acrescentar místico?
Eu penso que Místico, como considera neste livro? o místico, eu parto de uma definição de Michel de Certeau que diz: místico é aquele ou aquela que não desistem de caminhar. E nesse sentido, Karl Rahner tem razão. Se o cristão não é um místico, não é cristão. No sentido que, com a fé, nós temos de fazer um caminho. E um caminho de autenticidade e de intensidade. A mística, infelizmente, demasiadas vezes, aliás, como a santidade, é vista como atributos de alguns e não como uma vocação fundamental e comum de todos os cristãos. Ora, não há cristão que não seja chamado a viver numa dimensão mística a sua procura humana de Deus. Padre José Lutino Mendonça, muito obrigado por este também. livro e vamos então ao caminho. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Um livro, A Mística do Instante, já disponível nas livrarias que o Padre José Lutino Mendonça nos oferece. Um ensaio para procurar Deus.